Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inclusive Nós! Estamos aqui em mais um episódio, dividindo a bancada com meus grandes amigos Gulliver Augusto e Jaqueline Sintra. Oi, gente! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Pegou o bordão da Jaqueline? Fala aí, Jaqueline. Fala, Jaqueline, por favor. Fala pra gente. Ela não vai dar conta de falar mais oi, Oi, gente! Ei! Só oi, oi. Vou fazer um adendo aqui. Essa Pois palavra faça. foi muito usada. Nossa, Faça. meu negócio tá bem ruim. Oi, gente, como é que vocês estão? Nós estamos hoje no terceiro episódio do dia. Já aconteceu de... Incrível. Isso. Tudo. Só vocês notarem que a Jaqueline tá com a mesma roupa, é porque Ela foi- estamos gravando. Ela foi cara, pode usar mais vezes, pode gastar mais. Qual que é a Patrocínio marca? Aham, não, Não? patrocínio Então não. do seu bolso. Patrocínio Jack Sintra. Muito bem. Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. E muito honrados de estar com vocês nesse dia. Muito aprendizado nós estamos tendo Muito aqui hoje. aprendizado. Cada episódio de hoje está sendo uma lição assim para as nossas vidas e especialmente para você que está em casa. Você tá por dentro aí de muita informação relevante e como meu amigo diz, Gulliver diz, o papo é Leve, mas o impacto. O impacto. Real. Ele é real. E hoje nós estamos com uma convidada pra lá de especial. Ela que fez terapia aqui com a gente, né? Com Falou certeza. os pontos positivos e negativos, da Jaque mais negativos, mas a gente tá descobrindo. Mentira, Eu gente. acabei Ó, vou de defender minha descobrir. amiga. Defende ela. Acabei de descobrir que eu estou ocultando coisas de mim mesmo. É Vou ficar verdade. introspectivo. E que eu sou um cara muito centrado. É verdade isso, gente? Já deixa E aqui que a nos Jaque é comentários. maluca. Mas isso você já sabia. Gente, eu não Então, falei nada. deixa no comentário. Olha só. Então, o nome dela, ela que é neuropsicóloga, uma das maiores neuropsicólogas do estado de Goiás e, por que não, do Brasil? Pensa numa vibe boa que ela tem. Gente, Cara, vocês ela é vão ver o maravilhosa. sorriso, vocês vão ver o sorriso radiante, vocês vão ver a risada mais top desse Brasil. Hoje o papo vai ser muito descontraído. Uou. Com vocês, Daphne! Fala de novo. A gente não sabe se é Daphne, se é Daphne. Francês, É francês. François. Não, sabe aquela brasileira com coisa de estrangeira? Minha mãe, então ela colocou Daphne. Aí, ó. Ótimo. Pronto, com Muito Gente, ela é linda, né? Tem essa Dá um close nesse sorriso dela aí. Nossa! Olha só. Gente, pra vocês que não estão entendendo, a gente gravou o primeiro episódio. Geralmente a gente grava 2 episódios. Finalizamos, mas é uma vibe tão boa. Ela é tão demais que a gente falou, tem que gravar um terceiro. Estamos aqui então no nosso terceiro episódio, terceira gravação do dia. E promete ser incrível, hein? muita responsabilidade, né? Ah. Vamos lá. Quem começa, gente? Para o ímpar, 2 ou 1? 2 Peraí, ou... antes eu interromper você, só falar assim, porque tem gente que assiste o podcast e não se inscreve. Por favor. Não vai lá no Instagram, não clica no gostei. É só no gostei, não tem outro botão de desgostei. Olha, não, me só falaram esse que se ficar assistindo 1 minuto seguido, já contabiliza. Se alguém souber aí, me fala se comenta aí se é verdade. Já contabiliza. Então, assim. Mas o conteúdo é tão bom. Vou dar um exemplo da última entrevista que a gente fez aqui há poucos minutos. A entrevistada falou assim: olha, normalmente 20 minutos prende a pessoa. Nós falamos 1h15 sem cessar, não saímos de um tema, de tanto que foi maravilhoso. Que ela falou, poxa. Então, Inclusive, nós Nossa. temos que comemorar que ultrapassamos a marca de 100 inscritos no nosso canal. São 100 pessoas. Cabe 100 pessoas nessa sala? Não cabe, é muita gente. Agora é o Leonel, né? O Leonel que. Gente, vocês sabem quem que é o Leonel? Eu já falei O dele. famoso aqui. Peter Parker. Ou Mestre dos Magos. Acho que ele tinha que aparecer aqui, falar um oi. Que de vez em Ele quando vai você querer aparece. ser sócio. Aí, É, ele já me. Daphne, conta pra gente um pouquinho da sua história. Vamos conhecer primeiro o CPF, Quem antes era de falar do Daphnezinha? CNPJ. A Daphnezinha foi uma pessoa criada pelos pais lá em São Paulo, né? E quando eu tinha 14 anos, minha mãe estava passando pelo processo do câncer e ali eu decidi que eu queria ser psicóloga pelo que ela passou dentro do hospital. E aí eu demorei um pouco para alcançar isso, então me formei em gestão de pessoas e depois parti para a área da psicologia, sempre querendo a psicologia clínica e hospitalar. Dentro da psicologia, a gente aprende a neuropsicologia, que foi outra área de paixão.
né? Hoje, 10 anos depois, sou muito realizada com a minha profissão, né? Fiz vários cursos e a gente continua estudando. Maravilha. Casada, tem filhos? Sou casada, né, com meu esposo, Sérgio. Nós somos missionários aqui em Goiás, por isso que nós estamos aqui. É mesmo? Nós saímos de São Paulo há 8 anos para seguir uma missão. E O que um missionário faz? no nosso caso, nós trabalhamos com homens em situação de rua. Né? Nós fazemos trabalho com na Missão Vida. Então, nós trabalhamos com isso. Ele hoje, ele só faz isso e eu fico só na retaguarda. E tenho um filho de 13 anos, que é TDAH, né? Então, eu vivo a neurodivergência na prática. Ótimo. Você consegue explicar para quem está nos assistindo qual que é a diferença da psicóloga e da neuropsicóloga? A psicóloga, ela trabalha mais a questão do acolhimento, no meu caso eu sou aba também, então eu faço a questão comportamental, faço a questão de terapia, tanto em grupo como individual, né? Além da terapia infantil. E a neuropsicóloga, ela faz as avaliações. Então, avaliações, reabilitação, habilitação. Então, a pessoa, né, não só a criança, mas a pessoa que tem algum tipo de transtorno relacionado com a questão cerebral, a neuropsicologia se envolve nisso. Rapaz, é muito conhecimento, hein? Tá anotando aí, meu filho? Inclusive, nós estamos aqui com convidados especiais para trazer muito conhecimento pra gente. Não é verdade? Com certeza. E hoje, com a Daphne, com o nome francês, François, nós vamos aprender muita coisa com ela aqui hoje. Conta aí pra gente, Daphne, quando foi que, pra você ser neuropsicólogo, você tem que fazer primeiro a psicologia, certo? Sim, psicologia primeiro. E depois você faz a especialização. Depois você faz a especialização em neuropsicologia. Tá, então ali você fez a psicologia, começou a atender ali só na área da psicologia. Só na área clínica. Quando foi que você descobriu que queria fazer essas especializações em neuro? Durante a faculdade mesmo, eu já pendei pro lado da neuropsicologia, né? Porque eu gostei, a gente esteve na área e tal, mas era minha pós-graduação de primeira. Mudei de cidade e deixou de ser. Aí, por conta do serviço que eu ia prestar e tal, então eu fiz psicologia da saúde e logo em seguida fiz a neuropsicologia, para trabalhar com avaliações, com testes e reabilitação mesmo. Então, trabalhei durante 1 ano com idosos na parte da reabilitação e depois parti para a área da avaliação neuropsicológica, né, que é o que eu faço hoje no Instituto Soul. Entendi. Além dos acompanhamentos e atendimentos individuais, né? Então, e aí a neuroavaliação, ela te dá ali o poder, aliás, toda essa área, né? Você muda pessoas, você muda a vida das pessoas. Então, eu aprendi que um laudo errado, uma coisa errada, você pode estar moldando uma pessoa de uma forma errada. E tem muito, né? Tem muito caso. Eu já peguei, eu teve um caso que eu peguei que eu refiz uma avaliação depois de 1 ano, que é o prazo, né? E aí eu tirei o laudo da pessoa e a mãe falou: nossa, todo esse tempo eu achei que ela era. Eu falei: não é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de identificação de diagnósticos, inclusive acabei de falar que ontem eu concluí minha especialização em neuropsicopedagogia. Parabéns, Jaqueline! Não é só um rostinho bonito, hein? Ela estuda. E o que acontece? Eu vejo muitos nós que trabalhamos na área clínica, a gente consegue identificar um pouquinho mais fácil do que uma pessoa que vê um paciente apenas por uma consulta e tal, pela nossa vivência, né? O que acontece? Eu pego muito diagnóstico em laudo de crianças com altas habilidades, superdotação e tal, e na hora que eu vou acompanhar... Não tem. Não tem. Mas assim, é muito grande a quantidade de erro nisso. E a mãe chega pra gente falando: meu filho é superdotado, meu filho tem altas habilidades. E para nós, né, principalmente para quem não tem a posição de dar, né, de assinar ali para falar que sim ou que não, a gente fica constrangido e é complexo dizer isso.
O que acontece? Como é que faz? Por que tá acontecendo tanto laudo errado? Principalmente nesse, porque a maioria não são mesmo. As pessoas confundem altas habilidades, elas não sabem, Com e muito aí... foco. Exatamente. E aí os profissionais neuropsicólogos, desculpa, gente, eu tô falando, é claro que é uma minoria, mas é porque eu pego muito laudo. Toda vez que eu fazer uma anamnese, eu faço a leitura do diagnóstico daquele paciente, eu falo, tem laudo? Posso olhar? Porque aí você já vai para um rumo mais certo, né? Sim. E aí acontece muito. Aí algumas profissionais que trabalham comigo numa das clínicas chegaram em mim e falaram assim, Jaque, esse paciente chegou com laudo de hiperfocos não, mas altas habilidades. Na hora que eu falei, não, gente, não é. E como é que a gente vai falar pro pai que já tá lá? Porque quando você tem um autismo, alguma coisa, dói. Aí, mas não, mas peraí, é altas habilidades, ou então... É um autismo com altas habilidades. Nossa, porque tem isso, tá, gente? Não adianta falar, não. Então, assim, nossa, meu filho é autismo, mas ele é Asperger e tal. E não é. E aí você fica assim, como é que faz? Você pede avaliação novamente. Né? Então, assim, eu sempre falo, porque depois de um ano você pode repetir a avaliação, né? As avaliações neuropsicológicas, elas são por idade. Então, até os 6 anos é um tipo de teste, até os 16 anos, 17, né? É outro tipo de teste, 17 em seguida são outros tipos, isso para avaliação de QI. Né? Então, as baterias são diferentes para cada idade. Eu posso ter uma criança que com 4, 5 anos fez uma bateria de testes, deu altas habilidades. Passou para 7, 8 anos ali. Vai fazer de novo. Cai essas altas habilidades. Uau, porque os testes são diferentes. Só pra gente contextualizar pra todos. Momento. Conta pra Momento gente... educação? Não, ainda não. Ah! Só pra gente... Porque tem gente que não sabe o que é ANP ou avaliação neuropsicológica. Conta pra gente, é um exame, enfia um eletrodo na cabeça, o que acontece? Não é dolorido, tudo bem? Não é dolorido, sem dor. Geralmente a avaliação neuropsicológica, ela é uma bateria de testes, né? Então a pessoa vai procurar, a gente vai entender qual que é o caso, às vezes vem com solicitação médica, já com alguma indicação de TEA, de TOD, de TDAH, de depressão. Então, todos os transtornos mentais hoje, né, e psiquiátricos, a gente consegue fazer essa avaliação. Cada paciente, ele é único. Então, por mais que eu utilize os mesmos testes, a minha conclusão vai ser sempre diferente, porque eu estou trabalhando com um ser humano único, né? Então, assim, eu tenho que levar em consideração, e eu falo que, não me gabando, mas esse é o meu diferencial, por conhecer da área da saúde, por ter feito uma fisiologia humana, eu tenho que lembrar que eu não estou mexendo só com a psique, eu estou mexendo com um ser humano que é complexo, um ser humano que é inteiro. Então, é a mesma coisa. Você vai no médico, você vai ser avaliado só o seu coração? Não, ele vai ver seus membros, ele vai ver se você tem algum problema de alguma deficiência no seu sangue. Então, é isso, né? Então, eu, quanto neuropsicóloga, eu faço uma avaliação toda, comportamental, fisiológica, estrutural, em questão de família, de escola, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a avaliação ela é feita de mais ou menos 10 sessões, com uma anamnese, 8 mais ou menos com o paciente e uma devolutiva após a entrega do laudo, para a entrega desse laudo. Nesse laudo vai estar lá qual é a hipótese diagnóstica, o que pode ser feito para melhorar, né, as capacidades e quais são as deficiências da pessoa. Eu acho que é interessante a gente ressaltar a importância de um profissional especializado para fazer isso. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento científico e o conhecimento popular. E muitas das vezes tu chega perto de alguém e a pessoa fala assim, olha lá, ó, hiperativo, você tem ansiedade, você é bipolar. E aí fica nesse senso comum, às vezes pega uma característica que a gente vai chamar de traços, né? Tem traços de um diagnóstico e não é bem assim. Não. É necessário um profissional para poder fazer uma avaliação. Igual nós fomos avaliados aqui. Fomos avaliados aqui. Nossa, eu fui avaliada 3 vezes hoje já. 3 vezes. E o diagnóstico tá quase, hein? Eu já sei. Mentira, sei não. E a gente, quanto profissional, a gente tem respaldos, né? Então a gente tem o DSM, onde tem os critérios que a pessoa tem que fechar um número de
de critérios ali que o que ela está trazendo para o seu convívio, né? Que nem a Jaque falou da questão das altas habilidades, né? Tá vindo muito frequente, porque as crianças, elas realmente estão muito espertas. As escolas não estão sabendo lidar com alguns comportamentos, porque são trazidos de forma errada de dentro de casa. Ah, não, meu filho tem altas habilidades, então ele é diferente dos outros. Não, gente, ele não é diferente. Ele tem uma capacidade. Às vezes ele vai ter uma altas habilidades para leitura, mas não vai ter para números. Nossa, eu sou péssima em número. Acontece muito. Às vezes a gente recebe no consultório, a pessoa fala assim, meu filho é autista. Eu falo, calma, teu filho é um ser humano, ele não se limita a um diagnóstico. Justamente. Então ele vai ter gosto, ele vai ter personalidade. E as pessoas, muitas das vezes, querem terapeutizar as pessoas, querem enquadrar elas. Eu sou assim porque dentro eu de um sou bipolar, eu sou assim porque eu tenho... E isso é muito complicado, na verdade. Já teve alguma situação que tu foi fazer uma avaliação e a pessoa estava fingindo, entre aspas, ser o que não era para ter um... Já? Como que foi? Mas cai por terra, né? Porque a famosa mentira tem perna curta. Tem, porque assim, você tá ali, você tá avaliando a pessoa, então você vê o jeito que a pessoa cruza as mãos, você vê se a pessoa tem uma ansiedade, você percebe. O corpo né? fala, né? O corpo fala, e os testes, eles não mentem. Você tá ali, você tá fazendo algumas coisas que você está percebendo o comportamento daquela pessoa. Né? Foi você falar, Jaqueline, aqui. Assim. Pode mexer, Eu percebi. Ela já erra uma postura, assim, sabe? Olha só, Daphne, eu não sei como que funciona. Essa parte dos planos de saúde, que às vezes só liberam terapias para os filhos, para as pessoas, mediante ao diagnóstico. E nós falamos que está tendo muitos diagnósticos errados. Sim. Você acha que é por causa disso, que isso pode influenciar? Por exemplo, o pai vê que o filho dele é muito, muito imperativo e quer levar o filho dele para uma terapia, até com um modo de descanso para ele. Falar, não, coloca aí que o meu filho é autista, que o meu filho tem algum transtorno. Tem muito, hein? Você acha que tá tendo muito caso errado devido a isso? Tá, porque assim, hoje, infelizmente... nós adultos não estamos tendo mais paciência com as nossas crianças, né? E aí é muito mais fácil a gente terceirizar todo esse cuidado. Terceirizar para a televisão, para o celular, né? Mesmo a sociedade de pediatria falando que a criança não pode ter uso de telas até uma certa idade, né? Então, depois de uma certa idade é 1 hora por dia. Então, tem todas essas questões. Aí você vai no médico e aí você fala, não, meu filho, ele fica lá se mexendo, ele corre de um lado para o outro, ele não para, ele não faz isso, ele faz aquilo, ele não presta atenção no que eu estou falando, e ele faz enfileiramento de coisas, ele só come a mesma coisa, ele só faz isso. Dá vontade de chegar e falar assim, parabéns, seu filho é uma criança. Ele não é um robô. Mas sabe o que acontece? Eu entendo um pouco, porque, por exemplo, vou falar de mim, eu falo muito aqui, né, do Heitor. O Heitor, ele tem um laudo inconclusivo, né, onde deu atraso global e ele faz terapias. Ele não tem o laudo de autismo, né? Ele ainda está em investigação, se for, é um suporte 1, mas por conta das terapias, hoje ele é uma outra criança. Só que ele é uma criança que necessita de terapia. Então, para mim, tá, gente? Isso aqui, não tô falando de lei, não tô falando de plano de saúde, não tô falando de nada. Eu acho que deveria ser direito dos pais, da família, pelo menos passar por uma triagem, né? E falar, olha, realmente, seu filho precisa de terapia, independente de ser autista. De laudo ou não. De laudo ou não. Ou de investigação de TEA ou não. Às vezes não é, mas a hiperatividade, por exemplo. Hoje, eu, com o conhecimento que eu tenho, eu descobri que eu achava que eu era só chata. Porque eu tenho várias... eu sou muito brincalhona, tal, mas a minha bateria social, ela tem contagem, assim. Chega uma hora que eu não quero ver mais ninguém. Por conta do TDAH, né? Tenho várias outras questões. Então, antes eu ficava assim, nossa, mas como que eu consigo ser chata desse tanto, gente? Eu não quero ser chata. Ou então, até mal educada
quando eu vou numa festa, deu determinada hora, eu falo, eu quero ir embora. Pode ser quem for, se a pessoa chegar em mim e falar, fica, eu quero ir embora. Eu não consigo controlar isso. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, de me desregular. Sim. Fisicamente, mas eu quero ir embora, de chorar. Então, assim, parece para outras pessoas nada. Ai, Jaqueline, nossa, de ser enjoada. E para as crianças parece birra. Entendeu? Então, assim, isso pode ser, né, do TDAH, e eu só vim descobrir isso depois. Sim. Então, o que acontece? Se eu tivesse feito terapia antes, talvez eu conseguisse regular de uma Legal. forma melhor. Hoje eu me compreendo, Sim. né? E aí é mais fácil de eu passar para os que estão próximos a mim, tipo assim, ó, vai começar a dar ruim, vamos embora. Não adianta, meu marido... Mas já sabe como é que funciona. Então, o problema, eu acho que as pessoas não têm o direito de fazer terapias independente da necessidade. Aí ela fica dependendo só do laudo. Ah, é autismo, aí pode. Ah, tem outro. Não, não pode. Então, é isso que eu falo, né? Nós, quanto à avaliação neuropsicológica, é só a partir dos 3 anos. 3 anos e meio, na verdade. A gente não consegue fazer antes, né? E a maioria a gente não consegue aplicar os testes para a criança porque é muito pequenininha, né? Eu tenho ali o olhar clínico diferenciado, é o contrário. Agora, aí eu sempre falo, gente, não repete daqui a 1 ano. Espera fazer 7 anos. Enquanto isso, vamos fazendo as terapias, vamos continuar com o acompanhamento. Por quê? Porque isso vai mudar aquela criança. Mal não vai fazer. Não vai. Não, e outra, se for uma criança, eu vou dar exemplo, você pega uma criança que tem alguns comportamentos, aí ela não faz, e ela faz as terapias. Melhora tudo. Primeiro tem a maturidade, né, com relação à idade dela, tem as terapias, tem o acompanhamento, os pais aprendem a fazer o manejo dentro de casa, etc. Alguns seguem a risca que a gente pede, e aí você faz terapia. Gente, todo mundo faz terapia agora. Daqui a 1 ano não vai ser a mesma. Na verdade, nós não somos o mesmo de ontem, né? A gente pode mudar. Então, a maturidade traz tanta coisa, e a terapia junto, eu falo, meu filho, dentro do que foi no laudo dele lá, que foi inconclusivo, deu atraso global, e entre outras coisas, hoje, se você for olhar, você fala, não é a mesma criança, mas ele ainda precisa de terapia. Sim. Muito, muito. Ele tem um problema de frustração enorme, que eu, como terapeuta, tem hora que eu falo assim, o que eu tô errando? Porque é meu filho. A gente se cobra. Demais. Ontem ele estava na sessão, por exemplo, e aí eu olhava assim, meu Deus, me ensina, porque é diferente, né? E ele estava até sendo atendido pelo Júnior, né? Eu falei, Júnior, porque aí ele me chamou, porque ele estava dando uma crise de choro. Aí eu falei, não, tá, vai. Mas não é fácil. E ele precisa de terapia. E ele não tem um laudo de autismo, né? É inconclusivo. Mas aí, se eu não tivesse esse conhecimento e não soubesse... Exatamente. Aí ele não... Eu fui... Uns 15 dias atrás, eu levei ele numa médica, ela olhou pra ele. Isso é verdade, gente. Ela olhou pra ele e falou assim, não, ele só precisa de uma sessão de fono. Eu falei, eu tô com um monte de relatório aqui dos profissionais dele, que atendem. Ele tem 13 horas semanais, por conta de várias questões. Eu tive que levar numa outra profissional. Ela leu todos os laudos, ou todos os relatórios. Aí ela falou, não é bem assim. É porque assim, quem tá na vivência com o paciente somos nós, todos os dias. Sim. Ou você vai levar a criança no médico, ele faz uma consulta ali de 45 minutos, 1 hora e já quer... E olhe lá ainda, né? Não, vou tirar isso, vou tirar aquilo, sem saber da vivência do que o paciente realmente precisa. Eu falo que eu tenho a experiência dentro da minha casa, né? Meu filho é TDAH, ele fez uma avaliação aos 6 anos, só que entrou a pandemia, então foi uma avaliação que eu falei, vamos deixar isso guardado, porque ele tinha algumas questões fisiológicas que poderiam fazer ele ter essa hiperatividade dele. Aos 10 anos a gente repetiu uma polissonografia e que ele tinha apneia do sono central. Então o cérebro não mandava comando para o sistema respiratório. Então, um sono mal feito, uma criança agitada. E aí foi assim até os 10 anos. Quando 10 anos cessou, falei, agora a gente vai fazer outra avaliação. Fiz outra avaliação, deu TDAH com altas habilidades. Ele realmente, ele senta, ele faz algumas questões que eu falo, não, como assim, né? E ele sempre fez esporte, ele sempre fez terapia, ele faz terapia desde os 3 anos de idade. Né? E terapia é vida, né? Então, assim,
Hoje, eu escuto, ele é muito educado, né? Elisângela falou, nossa, como ele é educado. Falei, graças a Deus, né? Mas tem essa questão da bateria social, né? Então, ele tem hora que ele fala, ele começa a ficar grosso, eu falei, tá bom, vamos embora. Sim, Né? gente, vai embora. Então, assim, por quê? Porque dói nele. Não é porque ele quer ir embora, não é... É porque ele tá cansado, né? Então, tem todas essas questões. Doutora, na sua percepção, ainda existe um preconceito sobre terapia? Porque a gente fica em uma bolha com pessoas que terapia. Tem criança que chega ali de manhãzinha e faz terapia o dia inteiro, né? Então, fora dessa bolha, qual que é a sua percepção? Tem gente que ainda fala que psiquiatria é coisa de louco, que eu não preciso de terapia porque eu tô bem. Como que é? Demais. Isso daí hoje menos, porém, continuamos escutando, né? Faz terapia quem é doido, né? Eu atendo tanto criança quanto adulto, né? Então, tem gente que fala, não, fulano acha que a terapia é coisa de gente doida. Não, não é coisa de gente doida. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo não estaria do jeito que está, né? As pessoas não falariam apenas da empatia, elas viveriam a empatia, né? Então as pessoas se respeitariam, as pessoas compreenderiam o que cada ser humano pode trazer para o mundo, né? Então a terapia é isso. Você falou um negócio aí de Covid, da pandemia. É tão engraçado. Algumas patologias podem afetar a nossa mente de uma forma, né? Eu tive Covid 3 vezes. E a primeira vez eu quase morri mesmo. Foi muito sério, muito grave. E eu tinha uma linha de raciocínio. Cara, eu não tô falando porque sou eu, não. Eu era muito inteligente. Que eu falava, não tô me gabando, não. Eu já olhei pro Guri, quer saber. E eu vou te falar, apagou tanta coisa da minha cabeça. E hoje eu não tenho uma facilidade de cognição mesmo. Igual eu tinha. Eu fazia 3, 4. Eu continuo fazendo, mas é meio extrapolado, né? E eu tinha um nível de raciocínio, assim, ó, pra qualquer problema, de tudo. E aí, depois do Covid, principalmente da terceira vez, parece que apagou e eu não consigo ter o mesmo nível de inteligência. Vou falar assim, para mim, tá? Que eu tinha. Eu falo, gente, eu emburreci? Porque eu era muito, e eu falo, mas caiu tanto. E assim, eu vou ler um texto, aí na metade do texto eu falo, o que eu tava lendo? O que eu tava lendo? Aí eu tenho que ler de novo. Jesus, meu Deus. Isso tem alterado bastante, já tem estudos, né, Eu tive Covid? Nem lembra, né? Será que esse mesmo problema? Já tem bastante estudos acontecendo, né? Só que é assim, essa questão do Covid, ela é uma questão muito nova, né? Não se sabe ainda. Então, tem muita coisa que ainda vai aparecer, né? Como eu fiz a pós na UFG, né? Aqui, então eu estava lá dentro da onde estava acontecendo os estudos, né? Então, você sabe que nem essa questão da cardiologia que saiu agora, Sim. a gente já estava sabendo há 1 ano atrás, né? Então, assim, estão acontecendo os estudos para ver o porquê que está mudando a questão da química cerebral. Uou. Então, a química cerebral, ela muda depois do Covid. O porquê, o que está causando isso, ainda tem já estudos, mas a gente está esperando, né? Doutora, eu vou só pedir pra você falar um pouquinho mais perto do microfone. Até hoje ele tá com o ombro doendo, assim, nossa, ele empurra mesmo, empurra viu? Com força. É brava. E, caramba, mas uma coisa que me chama a atenção é justamente o fator ambiente. A que nós estamos expostos? Por exemplo, vamos pegar a Jaqueline num dia ruim. Então ela acordou, não dormiu bem, está estressada e ela vai atender. Naquele dia ela deu uma má resposta, por exemplo, no Júnior. Se a gente for analisar pontualmente, poxa, foi ríspida. Você não podia ter feito isso. Mas quando a gente analisa o contexto, a gente começa a perceber que outros fatores acabam influenciando, a gente entende, por exemplo, por que uma NP não pode ser feita em 10 minutos. Uhum. Porque pode ser que aquele não seja o melhor dia da criança. E aí tu vai definir o desenvolvimento da criança naquele momento. É o que eu falo da avaliação, né? Eu falo 10 sessões
Só que eu dependo de quem? Do paciente? Não Se tem o paciente não estiver bem? E se a criança estiver desregulada? E se eu levo pelo menos isso com uma criança que tem aí, vamos colocar 5, 6 anos, né? Uma criança que já entende e tal. Eu demoro pelo menos 2 sessões para a criança se adaptar a mim. Primeiro o vínculo. Criação de vínculo. E quando a criança não cria esse vínculo? Você acha que eu vou fazer em 10? Não vou. 10 pra criar o vínculo. 10 só para E criar o muita vínculo. gente olha de fora e fala assim, ó lá, quer mais sessão só pra Só pra ganhar dinheiro. Sendo que não é. E a questão da avaliação, ela ainda é uma questão mais assim, porque é um valor fechado. É. Né? Então, Você paga assim, pela avaliação, né? você paga pela avaliação. Se eu precisar de mais sessões, é comigo. Né? Então, assim, eu, quanto profissional, é muito lúdico. Independente. Né? Agora, quando é um adulto, não. É assim, assim, assado. Vamos lá? Vamos lá. Pronto. E, inclusive, Nós. as pessoas que estão fazendo a avaliação tem que tomar muito cuidado. Porque vai que você tá num dia ruim. que Tu não aconteceu? pode deixar que Que aconteceu? você se deixe influenciar. E aí? E aí eu não fui. Simples assim. Parabéns. Como Isso que é eu vou... profissionalismo. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou atender o outro se eu não tô bem? Eu vou contar tudo que Nossa, aconteceu essa semana. Perfeito. Essa semana eu bati o carro. Oh. Nunca bati um carro, gente. Ai. Sério. Eu bati o carro. E foi na hora do meu almoço. Eu só mandei mensagem pra Elisângela e falei: eu bati o carro. Eu estou tentando me acalmar. E Eu tá tinha tudo bem. paciente. Eu sei que eu tinha paciente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comprometida com o meu serviço. Meu cachorro morreu, eu fui trabalhar. Pra eu me distrair, pra eu brincar com as crianças. Aí eu consigo. Agora tem situações que você não dá conta. Você também é um ser humano. Claro. Como que você vai cuidar do outro se você não tá bem, cara? Não vale, não funciona. Você tá ali lidando com pessoas, você tá lidando com gente. O que você tá passando por essa pessoa se você chegar lá emburrado? Quem trabalha com criança, como que você vai trabalhar com criança com cara emburrada, gente? E a criança percebe. Percebe. Ou se percebe. Percebe, né? Então, assim, aí você vai... Tem situações que você consegue contornar. Agora tem situação... Quinta-feira foi uma situação que eu não consegui contornar. Realmente me tirou do eixo. Não, mas é ruim, né? Nossa. Né? Então, assim, a Elisângela falou, fica tranquila, eu tô desmarcando seus pacientes. Obrigada. Deitei e dormi. Fala Foi o pra jeito gente que aí. tá. Você tá falando de Elisângela. Ela tava no pod com a gente passada? É a do pod. Uau! Conta aí pra gente aí como que nasceu essa amizade. É a chefinha, Ah, Ela tá ali, ó. Ela tá ali do ladinho. Nos bastidores. Gente, a Elisângela é engraçada, né? Vou tentar ser muito rápida. Eu trabalhava numa unidade pediátrica de pronto atendimento em Anápolis. E aí eu já tinha feito com ela um primeiro contato, mas eu estava numa outra clínica. Então tinha 2 empregos e aí não deu certo naquele momento. E depois ela refez essa ligação comigo. Liguei pro meu marido e falei, você acha que dá certo? Ele vai lá conhecer. Eu sou cristã, né? Nós somos cristãos. Falei, então eu vou. Orei a Deus, fui lá na clínica, conheci na mesma hora, fechei o acordo com a Elisângela, pedi demissão de 4 anos de emprego. E estamos aí, né? Então, assim, eu falo que Deus prepara todas as coisas e isso é muito bom. Porque a Elisângela é uma pessoa muito fácil de lidar. Ela é muito acolhedora, né? Demais. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar com ela. E foi maravilhoso o tempo que eu tive com ela. E eu não fiquei por conta da distância da minha casa mesmo, porque eu tava muito cansada. Eu tava trabalhando, não sei se eu posso dizer que mais que agora, que eu sempre trabalho muito. Mas aí eu ficava na estrada quase 2 horas pra ir, quase 2 horas. Estrada cansa. Né? E aí eu tive quase que eu não te contei, Elisângela, quase que eu bati o carro na estrada. E aí foi por isso, porque eu quase bati mesmo. Então, ela é uma pessoa muito fácil de lidar. E o ambiente da sua é muito bom. Né? Então, assim, a gente tem os profissionais, todos se conversam, a gente tem o grupo, a gente tenta estar ali no momento, a gente tenta, vou trazer um doce, vamos todo mundo comprar um doce, sabe? Então, assim, tem essa questão, né? Agora vai acontecer a mudança, então, não, o que vocês querem? Então, ela pergunta,
né? Isso é importante, dar esse suporte para o profissional. Justamente, e assim, a minha linha de trabalho é a mesma linha de trabalho dela e isso foi muito bom. Por quê? Eu acredito que nós temos que ter crianças que conseguem se virar sozinhas, falando português claro. Crianças desenvolvidas, porque eles vão ser adultos. Ótimo. E os pais não vão estar aqui para sempre. Pro pessoal que tá em casa entender, você falou assim, o ambiente da SOU é incrível. Explica o que é a SOU. A SOU é um instituto, né, multiprofissional que trabalha com crianças e jovens, né, neurodivergentes. Então, a gente tem toda uma estrutura para habilitação, reabilitação, né, desse ser humaninho. Então, a gente cuida ali na sua totalidade, na psicologia, na terapia ocupacional, na musicoterapia, pedagogia. Então, a gente tem todos os profissionais, né? Onde que fica o instituto? Fica lá em Anápolis. Tem uma em Anápolis e tem aqui em Goiânia também. Olha só, muito bem. Duas unidades. Deixa eu fazer uma pergunta. Na entrevista mais que tivemos antes, falamos sobre adolescentes, né? Sim. E a gente percebe que aonde um dos institutos onde eu atendo, está começando a chegar alguns adolescentes. Mas eu tenho percebido que os pais começam a fazer terapia nas crianças mesmo, desde pequenininho, e chega uma hora, descrença, cansa, acha que tá tudo bem e para. Por que tem uma procura muito menor para adolescente? Lembrando em consideração, gente, eu não sei se vocês já analisaram, quem tem adolescente de casa sabe, muitas coisas que acontecem, principalmente no âmbito escolar, que geram muito trauma, bullying e etc, né? Principalmente embasado com relação... Já tem bullying normal. Sim. E aí um autista, por exemplo, ou uma criança que tem TDAH, que aí tem mais dificuldade. E criança, quando ela é cruel, é real, ela é muito cruel. Crianças são cruéis. São, e agora eu vou contar uns apelidos aqui que foi até engraçado, mas vou dar continuidade. Não, vou falar. Eu preciso falar. E criança não trava. Então, assim, e nem todo mundo tá apto a receber aquele elogio, né? E fica bem. E isso pode desencadear depressão, TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. E atrapalha muito. E eu percebo que esses adolescentes não buscam, os pais não buscam, não sei. O que está acontecendo? Você tem essa visão geral? Tenho, e eu falo que isso eu trago quando eu trabalhei na pronto atendimento, né? E eu descobri uma coisa que tocou no primeiro ano. Por mês, dava entrada, no mínimo, 10 adolescentes com tentativa de autoextermínio por depressão e ansiedade. Isso vem da onde? Por que essa criança não está sendo assistida na sua totalidade? Por quê? Porque é frescura. Porque depois que a criança cresce, ela começa a ter suas vontades, ela fala. Só que os pais, eles não estão. Um pouco mais Parou de dar trabalho, né? Parou de dar trabalho. Por gerar a independência deles. Aí eu fico dentro do quarto, eu não dou trabalho, né? Não tô dando trabalho, mas eu tô dentro de um quarto, trancado. E a mente, ela é... Ou ela te coloca lá em cima, ou ela te coloca lá embaixo. Lá embaixo. Eu falo porque nós aqui, tem dia que a gente luta bravamente com os nossos pensamentos intrusivos, nossas autodepreciações. Por isso que a gente tava brincando, eu sou maravilhosa, eu tava linda, tal. Porque é uma briga constante da gente quando tem dia que a gente olha e fala assim, nossa, hoje eu tô maravilhosa mesmo. Tem dia que fala, não quero nem olhar no espelho. Mas que se você não se achar bonita, quem vai te achar, gata? Não, tem. Marido dela. Mas se ela não se achar primeiro, nem ele. É verdade. Falando nessa parte cerebral, o que mais te encanta no cérebro humano, no comportamento humano? Cara, é saber que tá uma coisa ligada com a outra. Sabe? Que tipo assim, tem um pedacinho lá do seu cérebro que tá mandando comando pra você respirar, pro seu coração bater, pra você sentir aquela emoção, sabe? De alguém tocar em você e você sentir aquilo. Né? Então, isso é fascinante, é você saber que o seu cérebro, ele é a sua máquina que te faz funcionar.
Esse negócio de toque é tão engraçado que eu tenho uma necessidade de ficar pegando nas pessoas. Aí tem gente que não gosta, né? Fala não toca, né? Uhum. E aí eu me policio muito, mas eu fico pegando. Quando eu toco nas pessoas, parece que eu tô. Eu sou da comunicação e parece Não que eu tô. precisa triscar, não. Deixa eu pegar nela assim. Ela tá como profissional aqui, Pode ela vai me deixar, pode entender. deixar. E aí, por exemplo, minhas mãos, elas falam muito por mim, né? E aí parece que eu tenho a sensação de acolhimento quando eu toco em alguém. Eu tenho essa mania, eu fico assim, e aí eu falo, nossa, É sensorial. ah, E aí mais vem um. da onde? Não é só a sua mão que tá tocando. A sua mão tá mandando um comando pro seu Isso, cérebro, cara. acalma. E aí dá aquela... É, Ai, que coisinha boa, que Isso. sensação gostosa. é. Do mesmo jeito que tem pessoas que você tá falando, ui, peraí, deixa eu manter longe. É, mas também não é todo mundo. Né? Eu acho que nunca se falou tanto em inteligência emocional. Sim. Agora, olha que interessante. Em contrapartida, no ensino regular, por exemplo, não se fala de inteligência emocional. Muitas das vezes as escolas são conteudistas e o ambiente escolar, por exemplo, quem nunca teve uma brincadeira ou quem nunca sofreu o que a gente chama hoje de bullying? Eu sofri. Você já, Se eu Jaque? falar minhas Júnior. apelidos, Inclusive aqui. Deixa quieto. Inclusive aqui. E aí o que acontece? Eu acho que existem pessoas que acabam desprezando o sentimento dos outros e existem muita gente que fala assim, bom, como isso dá público, eu vou me vitimizar, eu vou me isso. enquadrar, Uhum. né? Enfim, como que você encara isso? É real? Porque assim, tem gente que simplesmente acha que é frescura. Não, gente, não é frescura. A gente falar de emoção, você está aprendendo, você está falando daquilo que te move. Né? Eu aprendi na faculdade com uma professora que ela começava a aula dela de neuro, inclusive, ela começava com uma história e ela só terminava essa história no final do semestre. Então ela falava, gente, fecha todo mundo o olho, imagina isso, imagina aquilo. São as sensações. Aí você pensa, qual é a emoção que isso está me dando? Né? Qual é a emoção da gente estar aqui nesse momento? E aí quando eu falo de uma criança que ainda não sabe controlar o seu instinto emocional, né? Vocês já tiveram contato com uma criança que está lá no CMEI e bate na outra. No berçário e bate na outra. É uma criança agressiva. De onde ela está tirando isso? É um modo dela talvez chamar uma atenção? Ou é o modo que ela aprendeu de dar carinho? Porque a criança, ela ainda não sabe o que é certo e errado, dependendo da idade. Né? Se ela aprendeu que para ela chamar a atenção da mãe, ela tem que chorar, ela vai fazer o quê? Vai chorar. Né? Todo mundo quer atenção, né? Então, assim, quando a gente fala de educação, né, da emoção, da gente ter esse cuidado com o emocional, seria tão importante se as escolas realmente ouvissem os seus alunos. Né? Eu gostaria de ter sido uma aluna que fosse ouvida. Né? Em certos momentos eu fui, em outros não. Né? Hoje eu falo pro meu filho, eu falei, cara, tu precisa me falar. Tu precisa falar para a professora o que está acontecendo. Né? Então, cabe a nós, quanto ser humano, demonstrar isso. Né? Eu falo que, assim, a gente faz parte de um grupo escoteiro, e aí esse grupo escoteiro, a gente trabalha muito isso. Né? Eu trabalho com os jovens a partir de 11 anos até os 15, que é a idade do meu filho. Então, gente, vamos sentar aqui, vamos resolver. O que está acontecendo? Vamos alinhar? Vamos ouvir, porque às vezes essa criança só vai ser ouvida ali. Ela não é ouvida dentro de casa. Os pais não estão com paciência e ela não cria essa dependência emocional que ela precisa. Então, nós, como professores, como terapeutas, como pessoas no mundo, conscientes disso, acho que a nossa parte é fazer esse melhor. É trabalhar com isso. Né? Independente se você só vai ver aquela pessoa uma vez na sua vida. Né? Uma frase que você fale, talvez você reprograme o cérebro dela todinho. As emoções, né? Divertidamente, ó. Divertidamente. Do nada. As emoções. Eu amo esse filme. É tão complexo esse negócio. Ambientação, né? Vou falar assim.
Tem pessoas que ficam perto da gente, olha o quão é importante sintonia. Tem pessoas que ficam perto da gente e elas são tão armadas, tão fechadas que... Se você fez a leitura minha aqui, você me viu aqui? Eu babando. Ela tá muito relaxada, gente. Eu tô assim, gente, tanta coisa. É claro que a gente, eu tô falando do contexto meu, Sim, Jaqueline, aham. eu falei, gente, é isso, eu tô fazendo Uma Uma autoanálise. uma autoanálise aqui, que eu falo, realmente eu preciso de terapia. Uau! Tem uma Temos um Sherlock psicóloga, Holmes tem aqui. uma psicóloga boa pra indicar pra ela, no final eu te passo. Tá bom. E assim, quando a pessoa ela tem esse entendimento e ela fala de uma forma com acolhimento, você se entrega. Olha a leitura, eu tô aqui, ó, me entregando. Olha o quanto é sério. Não é bom isso? Sim. Né? E eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito problema em me abrir, muito problema mesmo. Eu não... Ah lá, estão falando do remédio? O que tem o remédio? Ah, poxa, Júnior, agora? Não, mas já passou. É porque o Júnior, ela já... Eu vou pegar o remédio. Eu perdi, o que eu tava falando? Eu tenho uma dificuldade muito grande de me abrir. Eu sou falante, mas eu não me exponho. Sim. Então, assim, se alguém já escutou um desabafo meu, essa pessoa realmente é uma pessoa muito importante da minha vida. Do contrário, eu tenho alguns conhecidos que chegaram um tempo, mais de 20 anos de estrada aí junto. E aí eu falei, não sei o que é do meu irmão. Eu falei, como assim você tem irmão? Eu falei, tenho irmão. Como você tem irmão? Eu falei, tenho irmão. Você nunca me falou. Eu falei, pois é. Por quê? Não vai. Tem gente que não vai saber da minha vida e eu posso estar vivendo com essa pessoa o dia inteiro. Aí eu pergunto, você é uma adulta. Imagina uma criança. Imagina uma criança que não tem um vínculo com você. Agora, Ela vai imagina, querer falar que apanha em casa, por exemplo? imagina uma criança que tem dificuldade de se expressar. Uma criança que a gente chama de neurodivergente, né? O que muitas das vezes é não verbal. Como Principalmente não verbal. Principalmente a não eu verbal. atendi um rapazinho que a mãe, primeira sessão, ela perguntou por que meu filho fica trombando na gente? Falei, bom, não sei, preciso avaliar, né? E aí eu fui ver, Era o ele jeito ia dele fazer chamar. carinho, ele não controlava a força, e o carinho parecia um tapa. Entendeu? Então, por percepção, a gente acaba vendo que, e claro, com informação, com conhecimento, que muitas das vezes uma informação ela salva, Sim. ela ajuda. E aí, naquele caso ali, a mãe parou de repelir a criança, e aí quando ele vinha, ela abraçava, falava assim, não, devagar. E tudo Ensinou. mudou. A criança se Porque o sentiu não, ela já amada. vai escutar A vida escuta toda. toda hora. Não pode me abraçar. Mas era uma forma de se expressar. Era só Não é? um controle de Era força. só um controle, só aprender. Eu sou inquieta, né? Eu tenho É hiperatividade. nada? Hoje eu derrubei esse microfone quantas vezes? 4? 2. Não, foi Tô mais. contando. Lembrando que tem a promoção. Estrague um, compre dois. E eu fico o tempo inteiro, igual eu não tô conversando aqui, eu tô balançando os pezinhos aqui o tempo inteiro. E é físico quando eu tenho que travar. Quando eu fico em alguma situação que eu tenho que ficar engessada assim, meu Deus do céu. Você Aí eu tem não o sofrimento? eu não consigo, concentrar em nada. Aí eu Momento vou- terapia. Vamos para o momento Aí, terapia. vamos pensar o seguinte. Ela é uma adulta, Sim. sabe se controlar nos ambientes, sabe como deve se comportar nos ambientes. Terapeuta. Tem esse terapeuta e tem esse sofrimento. Uou. Sim, é físico, dói. Dói. E uma criança que não sabe expressar o que está sentindo. Como uma criança, por que uma criança hiperativa fica toda hora se mexendo, se levantando e sai e volta? Ela está tentando se autorregular. Olha lá. E isso é tão importante e as pessoas não têm essa consciência. Tem criança que ela só precisa ir lá, pegar uma água e voltar para sentar. É só isso que ela precisa. Tem criança que ela precisa ir para o fundo da sala e dar 3 pulinhos. Tem criança que precisa receber um abraço. Porque cada ser é único. Só que eles não sabem falar isso. Eles sabem, de repente, pôr a mão no ouvido, porque o barulho está muito alto, pôr a mão nos olhos, porque a luz está muito forte. E quando não é nada disso? E quando é algo que dói e eu não sei falar? É sério. Isso é bem sério. Gente.
É bem Para sério. contextualizar, e agora sim o momento educação. Param, param, pam, pam, momento educação. Ô meu filho, quando a gente fala, por exemplo, autorregulação, o que é isso? Ou auto-organização? Imagina que um ser humano, ele tem a capacidade de estar bem. A gente chama isso de equilíbrio dinâmico, de homeostase. Tu tá bem, tu tá ali. E algo pode te tirar desse equilíbrio dinâmico. E aí dizemos que você se desorganiza, ou quando o termo que vem lá de fora é regulation, né? Regulação. E quando você tem um movimento ou a capacidade de voltar para aquilo que é estável, que é tranquilo, a gente chama isso de auto-organização ou de autorregulação. Agora imagine o cenário. Criança na sala de aula. Ela começa a se desorganizar por algum tipo de estímulo, algo aconteceu, foi um gatilho, essa criança se desorganizou. Ela levanta e fala assim, vou dar uma corridinha. E aí ela começa a correr. O que o professor fala na hora? Menino, para! Ou seja, no momento que ela ia se organizar, eu cesso isso. Vamos mais fundo? Existem crianças que fazem o que a gente chama de autoagressão, heteroagressividade. Então ela põe a mãozinha no chão e bate a cabeça. Em alguns casos, a criança faz isso para se auto-organizar. Sim. E aí, é claro que é um movimento autolesivo, a gente não vai deixar a criança se machucar, mas quando a gente impede, a gente acaba travando aquele momento de auto-organização. E o que a criança faz? Ela se desorganiza mais ainda, né? Então, assim, percebe que agora tu pode, com essa informação, ter uma visão diferente? Poxa, se essa criança colocou a mão no ouvido, ou se essa criança começou a fazer estereotipia, que são movimentos repetitivos, ou um comportamento que está diferente, calma. Eu falo que no processo terapêutico, muitas das vezes a gente precisa de um profissional que observe mais do que intervenha, porque aí tu consegue entender o que a criança está transmitindo. Criança que rói unha é normal? Acontece. É comum, mas não é Até normal. adultos. Mas é normal? Não é normal. Mas é comum, né? Então, assim, os adultos roem unha é normal? Não, Jaqueline. Não. Essa não. Fiquei até preocupada que ela fez assim. E eu achei ó. tão bacana falar nessa parte de autorregulação, você percebe se der um zoom ali nas mãos da Jaqueline, né? Tá nos anel tirando pra cima, tirando pra baixo, regulando aqui, passando aqui. Tá se regulando. Ele tá se regulando. É verdade. Aquela tá pessoa regulando. que mexe muito no cabelo, né? Que tira os cantinhos da unha. Isso é coisa de ser humano. Nós não estamos Sim, falando gente, a gente de precisa. autismo, de Não. diagnóstico, né? Do ser humano. Eu não faço isso. Mas você fofoca, né, Mas- criatura? A fofoca também é autorregulada. Tem gente que fofoca, fala dos outros. A fofoquinha às vezes é bom. Mas sabe como é que eu fazia um tempo atrás? Eu sentia como se fosse uma coceira no corpo inteiro. Prurido que chama. E aí eu ficava me coçando, Aí eu comecei a perceber que outras pessoas percebiam. E aí eu passei pras mãos. E aí hoje, dependendo da situação de estresse, pode ser positivo ou negativo. Igual aqui eu estou... Positivo? Não, Relaxada. mas vou usar um termo aqui, mas tipo assim, eu estou excitada com a situação, Sim, pelo contexto, né? Então aí eu fico. Agora, quando eu também estou estressada, aí eu começo. Eu pego a unha e começo a me machucar. E aí eu falo, para. Aí eu já não estou prestando atenção em mais nada, eu só fico Tentando. Olha que louco. autorregular. Eu preciso de fazer um NP. E é interessante que no processo terapêutico, geralmente o terapeuta, ele escuta mais do que fala. E aqui vocês percebem que a postura de uma terapeuta fez com que a gente falasse muito mais. A Jaqueline ali, coitada, ela quase não se segura de tanto que ela tá falando. E aí, brincadeira. Mas é importante. Fala pra gente, uma pessoa que nunca fez terapia. Então, um adulto, nunca fez terapia, tem esse pré-conceito sobre o que é terapia. Como que funciona a terapia? O que é que vocês fazem? A gente tem várias vertentes, né? Então, eu sou especialista em TCC para trabalhar com crianças, né? TCC, terapia cognitiva comportamental. Mas eu sou apaixonada na psicanálise, que é aquela que você senta e escuta. Né? Eu falo que titio Freud... Pode Mas essa parte aí, Gente, eu amo. você usa algumas perguntas como gatilho pra pessoa começar a falar? Ou tipo assim, Nossa, fala aí. olha, eu achei minha terapeuta. Sim, porque às vezes a pessoa... tem pessoas que é muito fácil, né? A pessoa vai ali, se abre, vai falando, vai falando, vai falando. Às vezes só de você dar boa noite, como você tá?
pessoa já sabe, Ah, já tipo a solta. Jaque. Tô brincando. Né? Então ela começa a falar e aí você vai analisando cada ponto. Primeiro você escuta, né? Depois, se a pessoa precisar e quiser te ouvir, você fala. O importante é ela saber que ela está sendo acolhida, ela está sendo ouvida, ela não está sendo julgada. Então eu sempre falo, gente, esse tempo é o seu tempo. É o seu tempo sem julgamento, é o seu tempo sem ninguém falar pra você, faça assim, não faça assado. Não, terapia não é isso. Com criança é diferente. Criança você tem que dar o norte, porque senão não funciona. Agora adulto não. O adulto eu preciso que ele se sinta confortável, que ele se sinta feliz. Por quê? A partir do momento que ele vai se sentir feliz, ele tem que entender aquilo que está machucando. Para daí ele poder trabalhar e ele saber aquilo que ele pode melhorar nele mesmo. E eu não estou falando melhorar para os outros, eu estou falando melhorar para você mesmo. E é interessante que as pessoas não estão acostumadas com o silêncio. Elas fazem tudo ao mesmo tempo. Quando você chega lá num terapeuta, que o terapeuta está ali para te ouvir, não te julgar, e você não tem celular, você não vai estar fazendo nada, o silêncio ele incomoda. Sim. A pessoa começa a ficar agoniada. Ela É fala, nossa, ensurdecedor o e silêncio. agora? Que isso, Júnior? Ó, profundo. Anotou? É interessante que, e já encaminhando para o final, porque o tempo voa quando Já? a conversa é produtiva. O Uhum. que acontece? Deixa uma dica para essas pessoas, um conselho, uma palavra amiga, para quem nunca procurou uma Gente, terapia. já tá acabando mesmo, é sério. Sério. Terapia é vida. Olha Terapia ali pra aquela câmera ali, ó. Dá um zoom nesse sorriso aí, gente. Essa aqui. Olha só. Gente, eu Ela... tô muito com vergonha. Ah, dá um zoom nesse sorriso legal aí. Ela vai deixar Já uma que mensagem derruba alguma coisa para ela não ficar com vergonha. poderosa. Facinho. A terapia é uma coisa que vai te ajudar. É uma terapia que vai te escutar, que você vai poder ser você mesmo, sem as suas amarras, sem julgamento. E está ali, é o seu momento para você mesmo, não para os outros. Porque tudo que você faz é para os outros. Mas esse tempo de terapia é só pra você. É igual ir pra academia. Você não vai pelos outros, você vai pra você. Pra cuidar do seu corpo. Porque você não pode cuidar da sua mente. Pelo menos deveria, né? Anotou a Muitas placa? das vezes. Anotou a placa, Olha gente? só que interessante. Muitas das vezes a pessoa vai na academia para poder transparecer algo que é uma insegurança interna dela. E aí não Entendeu? trabalha com a terapia, como é que faz? E aí não faz terapia e fica tentando agradar os outros, porque hoje o mundo ele é feito de comparações, infelizmente. A comparação, eu já falei que ela é a métrica da infelicidade. Sim. Tu se compara com o outro, mas não se compara com si mesmo. E aí começa... É na terapia que isso pode ser resoluto. Não é Justamente. verdade? Então é isso aí, pessoal. Não queria. Também não não. queria. Ficaria mais tempo aqui. Hoje os papos estão extremamente agradáveis. Que dia, meus queridos. Que dia. Que dia. Já aproveitando a deixa, né, Gulliver? Diga. Já foi lá no YouTube? Ah, Já não foi, curtiu? não vai. Esse povo não Já vai. comentou? Já tá É de seguindo? grátis? Compartilhou. Foi no Instagram, @inclusive nosso podcast. Ainda não. Tá perdendo tempo, tá perdendo informações de grande valor. Inclusive, esse episódio, gente, o cérebro da gente já tá até borbulhando. Que seja o primeiro de funcionando. muitos aqui com você. Vamos lá. Daphne. E é isso aí, meu povo. Daphne, você tem Instagram? Tenho, é Daphne, Neuropsi. A gente vai colocar na legenda. Se você precisa de ajuda, estamos à disposição. Eu já falei isso lá no Inclusive Nosso Podcast, que é o nosso perfil no Instagram. Tem o nosso pessoal, quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa, sente que ninguém te escuta, seja um desabafo. A gente tá aqui para isso. Com Eu certeza. acho que, eu sempre falo isso, o sucesso está diretamente relacionado com a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Justamente. E aí, isso aqui... Anotou? 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 Isso aqui não é só... Pra gente é uma diversão, é um hobby, mas nós queremos impactar vocês diretamente, porque faz parte do que a gente chama de missão, não é isso? aí. Jaqueline, termina pra gente. Eu tô impactada aqui com algumas coisas de autoconhecimento. Meu Deus do céu, eu amei. Amei, foi a entrevista mais... como é que fala? Terapêutica pra você, né, Jaqueline? Não só isso, porque não tava nada programado, né? E eu sigo roteiros. Rígida. Tem algumas rigidez. Nossa, meu Deus! Cara, hoje Gente, ela vai sair daqui, ela vai marcar uma avaliação pra ela. Ah, quem não sabe, Jaqueline é minha irmã, pô. E a gente fala que a gente se ama todo dia, né, Gui? É verdade. Você vê que eu tô É verdade. suada. Você tá nervosa? Tô um pouco nervosa. Entendi. Gente,
Oi, 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 né? Oi, Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada, Daphne, pela oportunidade de nos presentear com a sua companhia e com tantos ensinamentos. Eu pirei agora, realmente. Hoje foi um dia, já são quase 3 horas da tarde, a gente não Exatamente. parou. E foi maravilhoso. Eu acho que eu achei meu terapeuta. Não estou brincando, estou falando sério. Eu acho. E vocês de casa, muito obrigada mais uma vez por nos acompanhar, compartilhar aí os conteúdos. Tem muita gente que tem dado muito apoio. Tem mesmo. Tem muita gente legal que está acompanhando. E muita gente que assiste pode de verdade, de assistir, de falar assim, eu tô vendo aqui, ó, coloca na TV. Eu achei muito bonitinho. Semana passada, algumas pessoas, 3 pessoas, me mandaram foto falando. Eu falei, ai, que bonitinho. Inclusive, se estiver vendo na TV, Nossa. tira foto, marca nós, gente. inclusive nós, Nossa. E a gente e reposta. aí a gente vai repostar. Ai, né? que Vamos legal. cuidar e quem sabe daqui uns dias a gente dá presente pra esse público assíduo, Pensa em fazer um dia uma live e sortear alguma coisa? Hoje a gente tava falando que a gente comemorou 100 inscritos. É muita gente, hein? Gracinha. Eu acho que pode. Já tá no 101, hein? Não, acho que já tá no Já tá- 107. tá. 8. Já aumentou. Tá. Já aumentou. Toda até hora aumentou. a Já notificação aumentou mais chega. um pouquinho. Foi. E, gente, a gente faz tudo isso com muito amor, com muita vontade. Espero que verdade. vocês gostem de verdade. Não é isso, meu povo? É isso aí. Então, como diria Jaqueline Sintra, tchau, 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 pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Obrigado mais uma vez pela Obrigada presença. pela, Foi incrível. né, Meus amigos e participação. irmãos, muito obrigado pela É isso companhia aí. de vocês. Obrigada, Obrigado. gente. Tchau. Tchau.